13º exemplo, cuidado com alias de objetos, tá? Alias é como se fosse um apelido, tá? Então, em linguagens orientadas a objetos, como Ruby, Python e Java, você tem que tomar cuidado com alias ou aliasing de objetos. O que é isso? Quando você faz uma cópia por atribuição ou argumento de método, você tem que estar ciente que o valor ele foi copiado para um novo objeto. Ou se a nova variável é apenas um alias do objeto já existente. Tá? Porque a gente tem que lembrar que uma variável, em linguagens interpretadas como Ruby, Python, Java, assim, é uma referência que vai apontar para um endereço de um objeto. Então, numa linguagem mais simples como C, uma variável aponta para um endereço de memória que tem um valor. Mas em linguagens interpretadas como Python, Ruby, Java, objetos são referências. É como se todo objeto fosse um ponteiro. Tá? Então aqui definimos um método, que ele tem uma variável local do método, que é o argumento. Um argumento de um método, um parâmetro, ele se comporta como uma variável local, ele é armazenado na pilha da memória. E nós vamos atribuir o valor 20. Então o método vai receber um valor, e esse valor vai valer 20. Ele retorna esse valor 20, mas a gente não vai usar, né? E a gente vê aqui que temos uma variável x. X recebe 10. E eu vou invocar um método passando x como argumento. Então aqui y vai estar valendo 10 e vou trocar o valor de y para 20. E quando eu imprimo x, o que ele vai imprimir? 10 ou 20? Ele imprime 10, tá? Porque o que o y recebeu foi o valor que x referenciava e não o endereço real de x. Então ele imprime 10. Vamos executar. E vimos que ele imprime 10, tá? Mas se eu criar um outro método, ele recebeu uma variável s aqui, um argumento s. E vamos executar esse método upcase, ponto de exclamação. Nós vimos nos exemplos anteriores o ponto de interrogação, que é para métodos de predicado, retorna um verdadeiro ou falso. O ponto de exclamação é uma convenção que significa que esse chamada de método vai modificar o receiver. O receiver é o S, tá? Upcase é para deixar em caixa alta. Então ele está dizendo que ele não vai só executar, ele vai executar e modificar o próprio receiver, não vai retornar um valor novo. Vamos ver com um exemplo, fica mais fácil. Tem uma variável chamada abacaxi, que vale a string abacaxi. E eu vou chamar o outro método, passando como parâmetro a variável abacaxi, que vai executar aqui abacaxi.upcase, como fosse isso. E quando eu mandar imprimir abacaxi, ele vai imprimir abacaxi tudo maiúsculo, que é o que o upcase faz. Por quê? Porque o upcase modificou o receiver. E o receiver S aponta para o mesmo valor que abacaxi aponta. Se eu fizer um outro exemplo aqui com laranja, mas eu vou chamar um método chamado clone. Ele vai imprimir laranja minúsculo quando eu escrever puts laranja. Por quê? Porque o método clone vai criar um outro objeto que vai ser passado como argumento. Então você tem que tomar cuidado. Quando o objeto é simples, como um número, ele não vai, a modificação dele aqui não vai modificar o objeto original. Mas se for um objeto mais complexo, como uma string, se você modificar dentro do método, ele vai ser modificado. Porque isso é o que a gente chama de alias de objetos, tá? E lembrando que o ponto de exclamação indica nos métodos da biblioteca padrão do Ruby que o receiver vai ser modificado. Claro que pode haver um método sem ponto de exclamação que faz isso, tá? Mas aí vai estar na documentação. E o método clone, ele vai clonar um objeto. Então, se você está com medo que o seu método, uma biblioteca, pode alterar o seu valor original, clone o valor para você preservar o valor original. Mas o ideal é entender quando está ocorrendo ou não aliasing, e para isso você precisa entender qual endereço de memória está sendo passado. Tá? Que é o que a gente viu no exemplo anterior, que falamos sobre identidade de valor e identidade de objetos, que são os endereços.